Olá! Essa semana o movimento psicanalítico e a Lina Grimber e eu, através do movimento psicanalítico, trazemos para vocês no Instagram e no Facebook um tema que denominamos traduzir-se. Mas como assim traduzir-se? A gente está acostumado a falar da tradução de uma palavra, da tradução de um significado, da tradução de um texto, né? Técnico ou literário. Mas o que é, então, traduzir-se? Começa com uma ideia de Walter Benjamin, um filósofo alemão, um filósofo da estética e da linguagem, que nos anos 20, 30, percebeu que a tradução não era termo a termo, ou seja, não era eu saber o que cadeira quer dizer, ou sol, em inglês é sun. Ah, mas olha só, acontece que sun, em inglês, também quer dizer filho. Como é que eu vou saber quando alguém da língua inglesa fala comigo the sun, se seria o sol ou o filho? Portanto, a tradução, como dizia Walter Benjamin, é uma posição de quem fala diante das palavras da língua que compõe a língua que ele fala. Portanto, é uma posição. A gente chama isso de posição de enunciação. Estou me permitindo ser complexa hoje, mas vocês vão dar conta. Outro dado interessante é que Freud considerava que o aparelho psíquico, não estou dizendo o aparelho nervoso, que são os neurônios, né? Cérebro dividido em duas partes, não. Que o aparelho psíquico era um aparelho que operava traduções. Por exemplo, o que os meus sentidos, quente, frio, dor, carinho, o que meus olhos enxergam, o que meu ouvido escuta, o que o meu nariz sente, o que minha boca saboreia, essas sensações espalhadas assim, iam através dos nervos, chegavam, sim, no cérebro, nas células nervosas, em várias partes desse cérebro, e se sintetizavam em algo chamado percepção. É quando eu tenho uma certa consciência de que tive uma sensação ou um conjunto de sensações. Agora veio o mais bacana. Essas percepções, elas se organizam assim em cachos, sabe, cachos de uva? Aqueles cachinhos assim. Mas como faz para elas virarem vinho? Do cacho de uva ao vinho, nós temos uma tradução. E ela é operacionalizada por uma tradição. Um modo de pisar os cachos da uva, um modo de transportar, de transferir, um modo de fermentar, quanto tempo. Pois é, no nosso cérebro, essa operacionalização das percepções se junta com as palavras da nossa língua. Porque aquilo que eu percebo, que senti, não é suficiente. Na comunidade humana, é preciso que alguém me ensine uma língua e diga: isso chama-se vinho. Aquilo
é a uva que vai dar origem ao vinho. Então, desde o princípio, os humanos que cuidam dos bebês começam a operacionalizar traduções. Essas traduções, que são percepções mais palavras, sabe que elas deixam assim uma marquinha no nosso sistema nervoso, nosso conjunto de células nervosas, e essa marquinha é como se fosse, vamos dizer assim, um traço. Só que esses traços também se conjugam, juntam um com o outro, assim como as uvas fizeram um cacho. E as palavras que a gente aprende numa língua, junto com as sensações e as percepções, e com aquilo que nos ensinaram, a gente usa para falar sobre si próprio. É isso que quer dizer traduzir-se. Essa complexa operação de sentidos, de percepção, de marca, de traço, que se juntam às palavras que nos ensinaram, diante da qual um eu, alguma coisa chamada um eu, se apodera para dizer: eu sou isso. Isso é traduzir-se.